Miqueias capítulo 2, versículo 13, diz assim: subirá diante deles aquele que abre o caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Te louvamos por tua palavra, abrimos o nosso coração, a nossa mente, Senhor, nesta hora está diante da tua presença para receber da tua palavra. Aqui onde eu estou, lá onde estão os teus filhos, o teu povo, que o teu Espírito Santo flua, que a unção do teu Espírito Santo os toque, e que o teu nome seja glorificado, porque hoje começa uma nova temporada para a glória do teu nome. Coisas novas da parte do Senhor, portas que serão abertas, milagres que acontecerão, e o teu nome há de ser glorificado. Esta é a minha oração com a tua igreja, e todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Pois bem, eu creio que as portas vão se abrir. Miqueias foi um profeta do Reino do Sul. Ele é visto profetizando em Judá. Miqueias enxergou profeticamente um povo esperando para entrar pela porta. Miqueias, um dos profetas menores, declara que as portas que estavam fechadas serão abertas, irão se abrir. As portas que estão cerradas irão se abrir. Esta é a palavra de Deus para nós. As portas que estão fechadas aos nossos olhos, as portas da impossibilidade, as portas da dificuldade, as portas que nos impedem de irmos adiante, estas portas serão abertas pelo Senhor. E por quê, pastor? Porque aquele que rompe, aquele que vai à frente, garante que a porta será aberta. Então, eu estou querendo dizer que você vai entrar pelas portas que Deus está abrindo. O que são portas? Todos nós sabemos, conhecemos. Tem porta grande e porta pequena. A palavra de Deus fala sobre a porta larga, fala sobre a porta estreita. O que são portas? As portas existem para pelo menos 3 razões. As portas existem como acesso. Isso quer dizer, para você adentrar a um lugar considerado privado. Para você ir a um determinado lugar, a uma casa, a uma residência, você precisa passar pelas portas daquele lugar. A pessoa que te recebe precisa abrir a porta. As portas existem como obstrução para um lugar se tornar privado. Privado é colocada uma porta, e com isso não é qualquer um que entra. Para entrar tem que bater e o dono tem que abrir. As portas existem como proteção. Um lugar é seguro, é separado de um outro ambiente, porque existe uma porta. E esta porta separa a proteção de dentro para o descuidado de fora. Usando a figura de linguagem, em casa, uma porta é proteção e privacidade. No trabalho, uma porta pode ser a oportunidade e também um degrau para o sucesso. Na vida, uma porta é uma decisão. Significa algo novo ou algo velho, uma barreira ou uma chance na vida.
Espiritualmente falando, uma porta pode ser uma escolha entre ser salvo por Jesus ou ser condenado, entre céu e inferno, entre Cristo ou o mundo. E é interessante, porque quando a gente vai pesquisar na palavra de Deus, a palavra porta, nós vamos encontrar esta palavra por 800 vezes aproximadamente. 800 vezes a palavra porta. Quando a gente procura a palavra-chave não aparece 800 vezes, apesar de porta aparecer 800 vezes. A palavra-chave nós vamos encontrar por 8 vezes. Em toda a palavra de Deus, por 8 vezes. Sabe o que veio à minha mente quando eu percebi isso? Que para cada 100 portas que você precisa que se abram na sua vida, Deus tem uma chave para você. Uma chave que Deus te dá fará com que você entre por 100 portas. Uma chave vai mudar tudo. É isso mesmo. Quer dizer que para cada 100 portas, Deus te dará uma chave. Então receba esta palavra, receba isso, porque há uma chave de Deus sendo colocada nas suas mãos. Isto é figura de linguagem, mas isso tem um sentido profético e espiritual. Você vai adentrar em muitas oportunidades que antes pareciam ser impossíveis, porque Deus te dá uma chave nesta hora. E eu quero lhe chamar a atenção para algumas verdades. As portas dos céus estão abertas. Eu disse que as portas dos céus estão abertas sobre você. Quando a gente olha lá para o Salmo 78, versículo 23, nós lemos o seguinte: contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Ah, querido, Deus abriu as portas dos céus. E para que isso? Para se relacionar comigo e com você. Entenda que Deus abriu os céus sobre a sua vida, e é só uma questão de tempo para que o próprio Deus manifeste sobre a sua vida o que Ele tem preparado. Eu sei que tem gente lamentando, porque até faz suas orações e parece que o céu está cerrado, fechado. Parece que não vem nada do céu, parece que não tem resposta. Só parece, continue clamando, porque na hora certa Deus envia a resposta sobre a sua vida. Na hora certa Deus se manifesta na sua história, querido. Eu gosto de falar dessa história de Jacó. Você pode lembrar de Jacó quando fugia do seu irmão. Gênesis capítulo 28, versículo 11 e 12. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Olha isso, Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. Ele está cansado, o sol vai declinando, e ele não vê outra alternativa a não ser encostar a sua cabeça num travesseiro. E no versículo 12 diz: e sonhou. Olha o sonho de Jacó. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no meio desta visão, o próprio Deus fala com Jacó. Olha que coisa linda. Jacó viu os céus abertos. Quando que ele viu os céus abertos? Num momento que ele estava buscando muito a Deus, sabe? Num momento que ele decidiu servir a Deus. Jacó estava buscando a Deus. Não, você vai ver que é no momento mais difícil, no momento em que Jacó vive sem perspectiva,
perspectiva, sem um planejamento claro, cheio de dúvidas, incertezas. É nesse momento que os céus se abrem diante de Jacó e Deus vem e fala com ele. Olha que coisa linda. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, enfrentando. Pode ser esse tipo de momento o pior momento da sua história, da sua vida, querido. Talvez esse momento é um momento caótico, difícil, mas neste momento, creia que Deus está abrindo as portas do céu sobre a sua vida, e a misericórdia dele te alcança, a graça dele vem sobre ti, e ele muda o teu destino. É tão lindo. Eu amo quando eu vejo nas Escrituras a manifestação do céu. Nós, quando oramos o Pai Nosso, nós nos deparamos com algumas verdades. Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade na terra, como é primeiro aonde? No céu. Olha que coisa linda. Você lembra de quando Jesus foi batizado? Mateus capítulo 3, versículo 16 diz: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Quando o céu se abre sobre Jesus, é o anúncio de que um novo tempo chegou, é o anúncio de que a graça foi manifestado. Estava ali a nossa redenção, a nossa salvação, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, ela é derramada naquela hora, e fica evidente diante de todos que estão ali, que o tempo da salvação estava disponível a partir de então. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo batizado, cumprindo. Que humildade, que humildade, que entrega. Você precisa considerar que o tempo da salvação, a porta da salvação está aberta para mim e para você. Quantas portas irão se abrir? Uma porta melhor do que a outra. Inclusive um dia Jesus disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Quer dizer, você, com a vida que tem, vai entrar na porta que é Jesus, vai conhecê-lo, vai ser salvo por ele, e você vai sair para o lugar que antes de entrar você estava. Só que toda a perspectiva de vida, só que tudo aquilo que você enxergava, agora você enxerga diferente. Onde não havia paz, agora vai ter paz. Porque nós estamos no mundo, não somos do mundo, somos cidadãos do céu. Mas desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, no meio desse contexto nós vemos esperança, nós vemos a convicção de que Deus está conosco. Ora, no meio de tudo que a gente está vivendo nessa terra, nós conseguimos enxergar pastagens, como Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Que coisa linda. Existem muitas portas, mas a melhor de todas as portas é Cristo. Tem uma porta larga, cujo caminho a seguir é largo, mas conduz à perdição. Mas existe uma porta estreita, um caminho estreito, mas que te conduz ao céu. Exige renúncia, mas a recompensa é poderosa. Jesus é a porta.
Agora, se é importante sabermos que a porta da salvação está aberta, que Cristo está com as mãos, estendidas, com os braços abertos para nos abraçar, nós também precisamos compreender e considerar que existem chaves nas Escrituras poderosas, e existe também uma chave dada a nós pelo próprio Cristo. Então escute o que eu vou dizer. Jesus nos deu as chaves que abrem os céus, que movem os céus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir, a gente lê: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava se referindo a ele mesmo. E eles disseram: uns, João Batista; outros dizem que tu és Elias; outros, Jeremias, ou um dos profetas. Isso é o que o pessoal está falando por aí. Eles estão dizendo a teu respeito. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós? E vocês que estão comigo o tempo todo, que caminham comigo, que estão perto de mim, que me acompanham, que veem os sinais, que veem os milagres, as maravilhas, e vocês que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? Vocês que ouvem a minha mensagem, a pregação que eu faço, quem que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus coloca a palavra céu aqui, dizendo que o seu Pai está lá. E aí, uma coisa que é forte para mim, para você, e que define a nossa história, que dá consistência à nossa identidade e resolve aquilo que a gente é: pois também eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que existem portas para o inferno, mas estas portas não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Escute, preste atenção e receba esta palavra sobre a sua vida. Eu sei que há um plano do inimigo para destruir a sua alma, para acabar com a sua história. Tem um plano do inimigo para destruir sua casa, sua família, seu destino. Mas estas portas do inferno, estes planos do inimigo caem por terra, porque não podem resistir à igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja, e quando nos reunimos, quando estamos unidos em fé, a coisa muda. E sabe por quê? Olha o segredo: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Uau, que palavra! Que coisa linda que Jesus libera sobre os seus discípulos. Perceba, as chaves que definem situações está alinhada a uma dimensão de dependência de Deus. A resposta que Pedro dá, quando Jesus pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Essa resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta resposta, esta revelação, esse entendimento abre o caminho para uma declaração poderosa que define onde eu e você vamos chegar,
o que ligares na terra, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que desligarem na terra, será desligado no céu. Escute, nesta hora eu desligo toda palavra de maldição lançada contra a sua vida, toda palavra de maldição lançada contra a tua casa, nesta hora é desligado em nome de Jesus, e é ligada a uma palavra, uma promessa, a uma palavra de Deus sobre a sua vida. Oh querido, nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma. Deus já deu ordem a seus anjos a teu favor. Ele te guarda, Ele te protege, Ele cuida de você. Meu Deus, entenda que as portas que a gente precisa para que, aliás, as chaves que a gente precisa para que as portas se abram, essas chaves já foram liberadas sobre nós. Então se prepare. Me preparar para quê, pastor? Para um tempo de portas abertas, oportunidades que estão surgindo, novos níveis que o Senhor vai conduzir você. Tudo começa com a tua salvação. Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele, com Cristo, todas as coisas? Se o que havia de mais importante, que era Cristo, Deus deu a mim e a você, imagine os detalhes, as coisas que acompanham. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio num acrescentar de Deus sobre você. Há uma unção de Deus liberada sobre mim aqui nesse lugar, e que alcança a sua vida e onde você está. A presença do Espírito Santo vem sobre ti. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo chaves, vejo portas, eu entendo que as portas, elas são abertas por uma chave chamada oração. Eu vou repetir: as portas são abertas por uma chave chamada oração. A gente até lê: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, eu abrirei o quê? Os céus. A oração é uma chave poderosa. Lá em Atos capítulo 12, versículo 5 a seguir, nós lemos: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso, a igreja estava orando. No versículo 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Você tem que prestar atenção nos detalhes. Olha isso. Olha isso. Ele ia ser submetido no outro dia, no próximo dia, a julgamento. Ele estava dormindo entre 2 soldados. 2 soldados ao lado dele, ele estava dormindo. E tinham mais sentinelas que montavam guarda à entrada do cárcere. Então tinham 2 soldados ao lado e mais sentinelas fora. Ele estava com 2 algemas. Olha que coisa impossível Pedro ser livre, isto aos olhos dos homens. Mas aí o versículo 5 fica na nossa mente. Por quê? Pedro então
ficou detido na prisão, mas esse mais muda tudo. A igreja orava intensamente por ele a Deus. A igreja orava intensamente a Deus por Pedro. A situação era impossível aos olhos humanos, mas a igreja orava intensamente. O versículo 7, a gente começa a ver a resposta de Deus por conta dessas orações. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão. Meu Deus do céu, quando eu leio isso, escute, as surpresas de Deus são tão grandes que às vezes parece que a gente está sonhando. As surpresas de Deus são tão grandes que parece que é uma visão, parece que é uma coisa que não aconteceu ainda, que não está acontecendo. Mas escute o que eu vou dizer: você será surpreendido por Deus de tal forma que você vai pensar que está sonhando, vai chegar a dizer para alguém: me belisca, porque parece que não é verdade, mas é verdade. Deus está abrindo as portas, Deus está quebrando as correntes, Deus está tirando os grilhões, as prisões estão sendo despedaçadas da sua vida. Oh meu Deus! Agora olha isso aqui, versículo 10, olha onde ele estava. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Como se fosse um portão automático eletrônico. Quando chegaram perto, o portão para a rua se abriu. Uau! Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida de que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Agora eu acho lindo, Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles porém lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Pedro narra a história, Pedro diz o que aconteceu. Escute o que eu vou dizer: a igreja está orando, Pedro está preso, a igreja continua orando, e Deus envia o anjo até a prisão, e todas as portas, as cadeias, tudo isso são abertas. Oh meu querido, mais claro é impossível. A chave aqui para a libertação de Pedro é a oração. A igreja estava orando e Pedro está sendo liberto. A igreja estava orando e Pedro está chegando na casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. A igreja estava orando e Pedro estava batendo na porta. Escute o que eu vou dizer: a resposta das suas orações vai bater na sua porta, na porta da sua vida, na porta da sua casa, na porta dos seus negócios. A resposta das suas orações vai bater na sua porta. Agora perceba, existem portas que são abertas pela chave chamada oração,
Mas existem portas que é você que precisa ir lá e abrir para o milagre entrar. Vou repetir: existem portas que são abertas pela chave chamada oração, mas existem portas que é você que precisa ir lá abrir para a resposta, a vitória, o milagre, a provisão, o socorro, a bênção de Deus entrar na sua vida e na sua casa. Pedro estava na porta e eles precisaram abrir a porta para que ele entrasse. A resposta da sua oração está batendo na sua porta. A sua vida vai mudar quando você abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu quero concluir dizendo a você que a porta da salvação está aberta agora. Talvez você está afastado do Evangelho. Talvez você está longe de Jesus. Talvez um dia você até cantou no louvor, tocou no louvor. Talvez um dia você foi um diácono, um pastor, um presbítero, um evangelista. Talvez um dia você ganhou alguém para Jesus, mas hoje você está precisando dele. Você se decepcionou com a igreja, com o pastor, com alguém. Mas eu duvido que você tenha se decepcionado com Jesus. E também duvido que Jesus abra a mão de você. Eu duvido. Então a porta da salvação está aberta. A porta da restauração está aberta. A porta do socorro de Deus sobre a sua vida está aberta. Então, querido, de uma vez por todas, entre por essa porta. A porta do céu está aberta. Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Isso significa que tem uma porta do inferno aberta para as pessoas adentrarem por ela, mas a porta do céu está aberta sobre você. O ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aí onde você está, feche os teus olhos. Eu quero que todas as pessoas repitam estas palavras de oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu derramo meu coração diante de Ti. Eu sei que todos os meus pecados são perdoados por Ti. O Senhor me ama e o Senhor me abraça. E a partir de hoje eu reafirmo meu compromisso de Te servir e de Te buscar. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida que está nos céus. Eu me arrependo, eu me entrego. A partir de hoje, eu quero viver na Tua presença, ouvindo e recebendo a Tua palavra. Toca-me com Teu poder, toca-me com a Tua unção, toca-me com a Tua graça. Eu oro em Teu nome, Jesus. Senhor, eu abençoo a vida desta pessoa. Eu declaro que portas estão abertas sobre a vida dele, sobre a vida dela. Porta de socorro, de restituição, porta de restauração, porta de provisão, porta de cuidado da parte do Senhor. Ah, meu Deus, eu creio que as portas são abertas
porque há uma chave poderosa chamada oração que o Senhor nos deu. E nós nesta hora ligamos na terra que um tempo novo acontece, chega, amém, nos alcança e se manifesta na nossa história. Nós oramos, nós cremos nisso, e eu sei que a porta é aberta para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém e amém. Escute o que eu vou dizer. Deus está abrindo uma grande porta para você, e agora eu digo para a sua vida, para você romper, para você vencer, para você triunfar, para você viver coisas sobrenaturais, coisas grandes, um tempo novo sobre a sua história. Deus está abrindo uma grande porta a teu favor, no momento mais difícil que nós estamos vivendo. Aliás, na minha história, o momento de maior temor, onde o medo vem, se apresenta, onde o medo vem e nos desafia, onde as circunstâncias minam, onde nós temos tantos desafios, desafetos, por conta de posicionamento, por conta de tanta coisa. Nesse momento, no momento mais difícil da humanidade, deixa eu falar uma coisa para você. Neste momento Deus abre uma porta, assim como Deus abriu a porta dos céus para Jacó, Deus abre sobre a sua vida. E há uma palavra de Deus, assim como foi para Jacó, é para você: as minhas promessas serão mantidas, as minhas promessas te alcançarão, as minhas promessas continuarão de pé sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Glória a Deus.